pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Larissa e faço parte do grupo PET da Engenharia Agrícola da UFPEL. Antes de começar, eu peço que deem like nesse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Eu estou trazendo uma resolução de um exercício que utilizaremos a equação da energia para regime permanente, da disciplina de Mecânica dos Fluidos. Então, com base no fato de que a energia não pode ser criada e nem destruída, mas apenas transformada, é possível construir uma equação que permitirá fazer o balanço das energias. E essa equação é a equação da continuidade. Esse é o exercício número 4.17 do livro do Franco Brunetti. E o enunciado nos diz que, na instalação da figura, a máquina M2 fornece ao fluido uma energia por unidade de peso de 30 metros e a perda de carga total do sistema é 15 metros. Determinar. Letra A potência da máquina M1 sendo rendimento de 0,8. Letra B, a pressão na seção 2 em metros coluna de água. Letra C, a perda de carga no trecho 2 a 5 da instalação. Dados, vazão, 20 litros por segundo. Peso específico do fluido, 10⁴ newtons por metro cúbico. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a área, de 10 centímetros quadrados, área da seção de todos os tubos. Essa energia por unidade de peso de 30 metros, isso aqui é a carga manométrica da máquina 2. Também nos foi dado a vazão, onde devemos saber que em regime permanente ela é constante. Nessa figura aqui a gente tem dois reservatórios, onde um abastece o outro. Temos uma pressão zero, de 0,25 megapascal. Temos uma pressão 5, de 0,4 megapascal. E também uma pressão nesse manômetro aqui de 0,2 megapascal. Para começarmos a resolvermos esse exercício, precisamos conhecer os tipos de energias mecânicas que estão associadas a um fluido. Energia potencial, energia cinética, energia de pressão. Onde, através dessa equação aqui, podemos fazer um balanço de energia, onde a energia do ponto 1 deve ser igual à energia do ponto 2. Essa fórmula aqui nos abre na equação de Bernoulli, onde a primeira fração está correspondente à energia cinética, a segunda fração está correspondente à energia de pressão e o Z à energia potencial. Através desse balanço de energia, podemos usar esta fórmula aqui para calcular a carga total de energia em um determinado ponto. Na letra A, pede-se a potência da máquina M1 com rendimento de 0,8. Está aqui a nossa máquina M1. Vamos adotar um nível horizontal de referência, ao qual será este aqui, e utilizaremos para todo o exercício. Também vamos calcular a nossa velocidade, pois será um dado muito importante para calcular a carga total. Nos foi dado a vazão, que é 20 litros por segundo, ao qual vamos passar para metros por segundo. Também nos foi dado a área, que é 10 centímetros quadrados, e vamos passar para metros quadrados, ao qual acharemos uma velocidade de 20 metros por segundo. Outra informação muito importante que teremos que descobrir é o sentido do escoamento, já que é um dado que não foi dado, se ele vai de 0 para o 5 ou de 5 para o 0. Então, como definimos esse sentido? Precisamos escolher dois pontos que sejam antes ou depois da máquina. Como nesse exercício a gente tem duas máquinas, a gente pode escolher quais pontos vamos pegar. Portanto, que se tem as informações para calcular as energias nesse ponto. Por exemplo, aqui, antes dessa máquina M2, temos uma pressão 5, mas não temos nenhuma outra informação para calcular. Entre as máquinas 1 e 2, também não se tem informação.
E depois, aqui da máquina M1, temos uma pressão 0 e uma pressão 1. Podemos calcular as informações nesses pontos, já que também temos a velocidade, que é constante. Agora, calculando a energia no ponto 1, temos a velocidade ao quadrado, divididos por 2 vezes a gravidade, mais a pressão no ponto 1, que é de 0,2 megapascal, vezes 10 na 6, divididos pelo peso específico, que era 10 na 4, mais o nosso Z, que, como adotamos esse nível de referência, se encontra a uma altura de 5 metros, onde teremos que a nossa carga 1 é de 45 metros. Agora, calculando a carga no ponto 0, como isso aqui é um reservatório de grandes dimensões, a nossa velocidade é 0, pois ela é praticamente nula nesse reservatório. Temos uma pressão 0, de 0,25 megapascal, está aqui o 10 na 6, divididos pelo peso específico, 10 na 4, mais a nossa altura, que se encontra a 10 do nosso nível de referência, onde a nossa carga no ponto 0 é de 35 metros. Portanto, o H1 é maior do que o H0, onde o sentido do escoamento ocorre do ponto de maior energia para o de menor energia. Então, nessa figura aqui, nesse exemplo, o nosso sentido do escoamento vai ocorrer de 5 para o 0, obtendo esse sentido aqui. Então, considerando isso aqui, o H5 a gente não tem, a carga da máquina M2 a gente tem, a carga da máquina 1 é o que a gente quer descobrir, já temos o H0 e já temos as perdas. Então, vamos abrir aqui do lado a carga 5, onde, como é um reservatório de grandes dimensões, a velocidade aqui também é 0, a pressão de 0,4 megapascal, vezes 10 na 6, divididos pelo peso específico, e esse ponto aqui, com referência do nosso nível de referência aqui, ele está a 5 metros, mais 5. Temos que o H5 é de 45 metros. Essa é a nossa carga. Então, H5 de 45, a carga da máquina 2 é de 30, a carga da máquina 1 é o que queremos descobrir, o H0, 35, e as perdas, que também foi dado no enunciado de 15, onde obtemos que a carga da máquina 1 é de menos 25 metros. Como deu negativo, isso aqui simboliza que é uma turbina. Como a nossa máquina é uma turbina, podemos achar a nossa potência através dessa fórmula. Vazão vezes o peso específico, vezes a carga da máquina, vezes o seu rendimento. Onde, substituindo os valores, na nossa vazão, estamos passando para metros por segundo, nosso peso específico de 10 na 4. Aqui, na nossa carga, usamos o valor positivo e vezes o nosso rendimento que foi dado, onde obtemos um valor de 4.000 watts ou 4 quilowatts. Já na letra B, pede-se a pressão na seção 2 em MCA. Coloquei os dados que calculamos anteriormente aqui do lado. Como está pedindo a pressão na seção 2 em metro coluna d'água? Isso significa que está pedindo a carga de pressão sobre o ponto. Chamamos o MCA de carga de pressão. Então, como o enunciado pede aqui no ponto 2, utilizaremos o ponto 1, porque já temos informações conhecidas, e também porque são pontos na entrada e na saída de máquina, ou seja, significa que não temos perda de carga. Nos pontos antes e depois da máquina, ou seja, na entrada e na saída, a gente não tem perda de carga. Então, a equação vai ficar a carga do ponto 2 mais a carga da máquina 1 deve ser igual à carga do ponto 1. Como se está pedindo a pressão na seção 2, ou seja, a carga de pressão sobre o ponto, que é esse P2 sobre o peso específico, vamos abrir
a carga em V2 ao quadrado sobre 2G, mais a pressão em 2 sobre o peso específico, mais o Z2, mais o H da máquina 1, lembrando que isso aqui é uma turbina, e por ser uma turbina, admite seu valor negativo, deve ser igual à carga do ponto 1. A velocidade vai ser a mesma, porque as tubulações são as mesmas, as áreas são as mesmas. Vamos deixar em evidência o P2 sobre o peso específico, ao qual acharemos que a nossa pressão no ponto 2 é de 45 MCA. Já na letra C, pede-se a perda de carga no trecho 2 a 5 da instalação. Coloquei a nossa carga de pressão no ponto 2, que já havíamos calculado anteriormente. Então, como ele está pedindo a perda de carga no trecho de 5 até 2, vai ficar a carga do ponto 5 mais a carga da máquina 2 deve ser igual ao ponto 2, que é onde a gente quer chegar, mais as perdas de carga. Vamos calcular a carga do H5 separado aqui do lado, através dessa mesma fórmula. A velocidade vai ser zero, porque é um recipiente de grandes dimensões, onde a velocidade é praticamente nula, então podemos considerar que é zero. A pressão 5 nos foi dada de 0,4 megapascal, divididos pelo peso específico, 10 na 4. E a cota Z, onde o ponto 5 se encontra a 5 metros do nosso plano horizontal de referência, onde temos que o nosso H5, a nossa carga 5, é de 45 metros. Também precisamos calcular o H2, que é o que falta nessa fórmula aqui para calcularmos, onde o H2 se encontra aqui. A velocidade vai ser a mesma, vai ser de 20 metros por segundo, porque a tubulação é a mesma, as áreas são a mesma, então a velocidade é constante. A nossa carga de pressão já havíamos calculado anteriormente, que era de 45. E o nosso ponto 2 também se encontra a 5 metros do nosso plano horizontal de referência. Portanto, a nossa carga no ponto 2 é de 70 metros. Agora, substituindo os valores nessa fórmula aqui, temos que o H5 é de 45, a nossa carga da máquina 2 já foi nos dada no enunciado, de 30, o nosso H2 acabamos de calcular, de 70, mais as nossas perdas de carga, que é o que a gente quer descobrir. Substituindo os valores, temos que a nossa perda de carga no trecho de 5 até 2 é de 5 metros. Então, essa foi a resolução do exercício. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, deem like. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!